Hoje eu estou aqui com o Dr. Rafael Pacanaro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E assim, o assunto de hoje vai surpreender muita gente, viu, Ana? Vamos conversar aqui sobre uma coisa que ninguém está esperando no universo da cirurgia plástica. Eu convido vocês a ficarem, que vai ser bem legal. Eu mesma fiquei bem interessada porque é uma coisa diferente, porque historicamente a gente sabe que as cirurgias plásticas elas são procuradas pelo público feminino. E no seu consultório a gente tem essa quebra de tabu, certo? Sim, sem dúvida. A gente fala assim, a gente imagina, o ginecologista ele tem um consultório obviamente feminino, o urologista ele tem um consultório obviamente mais masculino. E o cirurgião plástico era tido até então também fortemente atendendo ao público feminino, especializando na demanda feminina, seios, pós-gestação, essas queixas que alteram o corpo, o envelhecimento, o rejuvenescimento facial feminino. Só que a gente observou também que recentemente o público masculino ele passou a se olhar com maior cuidado. A gente tem dados assim oficiais assim da ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, de 2018 a 2024 teve um crescimento de quase 100%, 95% na procura. Mas isso corresponde aí a cerca de 16% dos atendimentos ainda. Dobrou, a demanda cresceu bastante, só que ainda representa muito pouco desse consultório. E há cerca de uns 4 anos eu me atentei a isso. Afinal de contas, o homem ele representa 50% da população. E diferente daquelas especialidades que eu falei, que realmente são específicas da mulher e do homem, a cirurgia plástica não necessariamente poderia atender exclusivamente a público feminino. A gente pensa em cirurgia plástica estética, já lembra da esposa. Pensa em cirurgia plástica estética, já lembra da mulher. Mas por que não o homem? Esse despertar, eu procurei apostar nesse segmento de poder atender essa demanda e a gente vai conversar aqui por quê? O que aconteceu? Aconteceu que realmente o homem passou a se despertar. Eu passei a me posicionar nesse segmento masculino, me estudar sobre esse segmento masculino. Surgiram também técnicas que se aplicam exclusivamente no homem, que depois a gente pode falar, que é mais da questão de volumização muscular, porque a mulher não tem esse desejo de crescer, ela quer tirar a gordura corporal. E dedicando a isso, a gente observou que o homem passou e falou assim, poxa, isso também pode ser para mim, eu também posso melhorar. E mesmo assim, os dados que a gente tem lá da ISAPS, que eu acabei de citar, o que a gente observa? Houve um crescimento, mas o que o homem vem fazendo? O homem vem fazendo cirurgia de pálpebra e ginecomastia, aquele seio feminino. Que conclusão que a gente consegue tirar disso? Tá? Ele vai atualmente buscar o cirurgião plástico em casos de necessidade mesmo. Porque você imagina, aquele volume parece um seio no homem. Isso obriga ele praticamente a buscar ajuda, a tentar fazer o tratamento, resolver esse volume aqui, porque realmente acaba com a masculinidade. E a cirurgia de pálpebra? A cirurgia de pálpebra, ele se olha no espelho, tem aquela bolsa, aquela orelha, e ele fala, poxa, isso está me envelhecendo muito. Então ele busca por esses dois motivos, na grande maioria das vezes. O que eu tenho me posicionado é que ele pode mais, ele pode melhorar mais essa questão do contorno corporal aí, e a gente vai discutir bastante aqui. Exatamente. E antigamente eu acho que os homens até faziam, mas escondiam isso, porque acho que medo de ser zombado, alguma coisa assim. Você acha que hoje, com as redes sociais, a exposição, melhorou isso? Os homens não estão tão preocupados com... Então, sem sombra de dúvida, realmente, lá no meu consultório, hoje, praticamente, ele ficou 100% voltado realmente ao atendimento do público masculino. Isso também facilita a adesão. Facilita, porque imagina você procurar um profissional num ambiente exclusivamente de mulheres, você se sente um peixe fora d'água. E aí, à medida que a gente conseguiu se especializar, criar um ambiente dedicado a esse público, ele se sente mais à vontade, né? Ele não se sente tanto envergonhado, por exemplo, eu vou lá procurar, será que é para mim, será que eu posso fazer, será que alguém vai falar mal de mim? Ele vai ver o quê? Que vários fazem.
que aquele ambiente ali, várias pessoas também, como ele, querem resolver, querem melhorar uma questão estética, querem melhorar o contorno corporal, o rejuvenescimento, e ele se sente acolhido, se sente ali bem. Então, realmente, cai um pouco essa objeção de o que vão pensar. Naquele ambiente preparado para eles, o homem acaba se sentindo mais à vontade e se soltando. E, obviamente, eu também acho, não só essa questão da rede social, mas teve uma mudança, assim, recentemente, de anos para cá, no cuidado. O homem, a mulher sempre foi vaidosa, né? Sempre quis se embelezar, nem que fosse com batom, com uma maquiagem, se vestir bem. E o marido, de cueca lá, com aquela barrigona, sem se preocupar com isso. Não era tido. Mas hoje, o olhar, o cuidado do homem consigo mesmo tem melhorado. Muito também por conta da saúde. Por quê? Saúde e corpo bonito andam junto. Aquele corpo largado é um corpo que o cara está com diabetes, está hipertenso, está sedentário, se alimenta mal, repercute na saúde e repercute no corpo. Quando ele passa a se cuidar, ele também quer saúde, mas ele também quer melhorar a questão estética. E aí, isso torna essa demanda também crescente. A imagem mostra como a pessoa se cuida. Sim. E aí, falando sobre o masculino, o que o senhor acha que eles buscam mais sobre a virilidade dele no particular ou essa questão mesmo da estética extrema nessa nova era digital? Ou um mix dos dois também? Tem de tudo, tá? Olha só, como eu disse, os homens estão procurando se cuidar mais, eles não querem mais ser o velho da lancha, aquele cara careca, barrigudo, que isso bastava. Ele quer olhar no espelho e se sentir bem. Até pela questão mesmo do posicionamento profissional. A imagem é a primeira coisa que transmite, que a gente comunica antes de abrir a boca, né? A imagem. Então, nos negócios, você quer fazer com um cara uma postura boa, viril, como você disse, ou um cara deslargado, fumando, barrigudo, tomando cachaça, sem cabelo, ele não passa confiança de cara. Então, realmente, nessa busca do homem pela transformação, tem a questão aí das reposições hormonais, que muitos estão buscando, não trabalho com isso, mas muitos estão buscando, e chega um ponto em que ele já se alimenta bem, ele já pratica atividade física, ele já cuida da saúde, da parte hormonal, longevidade, e aí ele passa a ficar bem exigente, E aí entra, muitas vezes, a cirurgia plástica mesmo. Para quê? Tem algumas coisas do contorno corporal que o estilo de vida não consegue transformar. Uma tendência. Então, essa questão dessa busca pela estética existe, e também tem a busca pela necessidade. Por quê? Hoje, todo mundo sabe que o pessoal está emagrecendo muito, né? Vieram novas medicações, estão tendo ótimos resultados de cirurgia bariátrica, né? Então o emagrecimento essas medicações abriram a possibilidade de uma grande perda de peso. E isso não vai ser o fim da linha. Por quê? Muitas vezes vai ter um acompanhamento da pele, vai ter flacidez, então ele vai precisar de fazer a funilaria no final, né? Até por essa questão mesmo de necessidade, né? Meio reparadora mesmo, por conta dos excessos aí do passado que ele teve de maus hábitos, de obesidade, que hoje ele abriu-se uma janela para ele se eliminar, se cuidar, se gostar mais e então poder tratar. Então ele vai buscar tanto por essas questões extremas de se sentir bem, bonito, quanto também por uma necessidade, às vezes, das reparadoras pela grande perda de peso. Considerando tudo que você falou, né, de entender que eles estão tentando se alimentar melhor, estão tentando ir para a academia, se exercitar, como que quando eles chegam até você tem que gerenciar essa expectativa, porque aí eles devem chegar querendo um resultado rápido também. Sim, senhora. Não só resultado rápido, como os resultados irreais, né? E aí, como gerenciar isso? Primeiro, uma bela de uma consulta, né? Tem a consulta, o pessoal quer saber quanto quanto tempo de recuperação, mas assim, tem que ver o que você precisa fazer, tem que indicar, tem que ver se o que você espera é possível, né? Então, realmente, cada caso é um caso. Muitas vezes a pessoa realmente ainda num estilo de vida ruim, ela tá com obesidade e
cada vez menos, mas alguns ainda acreditam que ela consegue fazer uma cirurgia plástica e sair com o contorno corporal aí de um super-homem. Isso não é possível, então a gente precisa alinhar isso daí. E às vezes, quando é possível, tem aqueles detalhes, né? Olha, eu queria um aumento do peitoral, eu queria um ombro mais largo, eu queria definição, gominhos na barriga. É possível? Não é possível? Fica bom para o teu corpo, né? Porque a gente tem que ver, né? Se você tem massa magra, com aumento muscular, com detalhes aí de uma barriga de quadradinho, por exemplo, né? Então, essa questão dessa busca e alinhar essa expectativa com o que ele está procurando, a gente consegue fazer isso numa consulta. Uma consulta longa, demorada, analisando toda a composição corporal, e a gente consegue, tá? Consegue alinhar por dentro de uma perspectiva aí que consiga atender. Muitas vezes a gente alinha isso daí, né? Ele entende o que é que a gente consegue. Às vezes a gente precisa de procedimentos que ele não queria fazer, tá? Como, por exemplo, remoção de pele. Sempre que vai ter remoção de pele extensa, vai haver cicatriz. E quem quer cicatriz? Então tem toda essa questão, essa conversa que precisa ser avaliada, né? A gente tenta de toda maneira tentar evitar cicatrizes, usar toda a tecnologia possível para retração de pele, mas em alguns casos se torna necessário. Então, respondendo, consulta. Tá? Consulta é fundamental para te indicar o preço, para te indicar quanto vai ser a sua recuperação. Questão de ficar parado é muito importante para o público masculino, né? Eles precisam trabalhar, né? Exatamente. O pessoal tem uma vida profissional e tem essa preocupação do pós-operatório. Consulta é fundamental e é uma consulta bem detalhada, bem demorada, inclusive, e lá a gente esclarece dessa forma. Tá? Não tem jeito de fazer uma conversa, respondendo um comentário, mandando um direct, uma tão complexa de simplificar tanto, tá bom? E você acha que as mulheres e os homens, já que você já trabalha ainda, mas agora está mais com os homens, a ansiedade dos dois são parecidas? O homem é menor, é maior? Olha, boa pergunta. Eu acho bem semelhante, tá bom? Tem assim, como o homem tem a mulher, isso eu acho que é do ser humano, não é do sexo. Tem aquela pessoa que é despojada, vamos lá, vamos pra cima, tá afim de tudo, quer fazer e a ansiedade é baixa, quer mesmo se sentir bem e fazer. Tem a pessoa mais amedrontada, tem tanto mulher quanto homem, né? Tem receio de bastante coisa. De medo do pós-operatório, medo da cirurgia em si, né? A cirurgia é um momento amedrontador na vida da pessoa, né? Todo mundo tem medo de cirurgia, né? Quando a gente vai para o centro cirúrgico, os familiares ficam aflitos, né? Só que é o nosso dia a dia, né? Aquilo lá não é um cemitério, né? Aquilo é um hospital, né? E de forma que a gente vai... a pessoa tá bem, só que as pessoas tem essa tendência de achar que aquele momento é um momento perigoso, né? Mas assim, tem todo um preparo, tem a cirurgia plástica, graças a Deus, a pessoa não está doente, né? Já entra com saúde, tem que sair com saúde. Então as chances de sucesso são muito grandes. Eu não vejo muitas complicações que a gente vê na cirurgia plástica, complicações na verdade. Por quê? Porque cirurgia plástica é notícia, vira notícia, né? Quando a gente tem um evento negativo, imediatamente ele está na televisão. Só que assim, a própria cirurgia bariátrica tem uma morbidade, ou seja, riscos de complicações pequenas e grandes, muito superior do que uma cirurgia plástica de remoção de pele. Só que não vira notícia, né? Está com comorbidades. Então a gente tem a questão do estigma e do medo de cirurgia plástica, só que estatisticamente ela é muito segura. Legal. E o senhor tem histórias que você lembra que a cirurgia para o homem mudou tanto a vida afetiva quanto a profissional? Tem sim. Essa semana mesmo, falando disso, eu lembrei de um caso, tá? Um caso em que ele, muito obeso, né? Já chegou a 190 quilos, emagreceu, perdeu de novo para comida, voltou a emagrecer, perdeu o casamento, né? Perdeu o casamento recentemente e ele chegou bem abalado, né? Bem abalado, mas já estava no processo de novo de perda de peso, né? Perda de peso. E ele chegou lá com bastante pele, muita flacidez na região mamária. A questão da abdominoplastia dele, a remoção de pele, é a remoção mais extensa, as cicatrizes não são tão pequenas no caso dele, mas a gente conversou, ele até chorou.
E a gente mostrou que seria possível ali. Ele falou, eu queria tirar esse peso. Eu falei, olha, dá para fazer muito mais que isso, né? Dá para você, agora próximo aos seus 50 anos, ter um corpo que você nunca teve nem com 15, né? Se ver de uma forma que você nunca viu antes, porque afinal de contas agora você decidiu mudar, já fez o emagrecimento. Para ele as cicatrizes realmente não seria um problema, porque era uma troca muito boa. E dentro daquela simplicidade dele que ele buscava, eu falei, olha, dá para conseguir muito mais, um contorno corporal, volumização muscular, corpo muito bom agora. E ele ficou surpreendido com aquilo, muito feliz, satisfeito. E o que isso vai repercutir? Vai repercutir, obviamente, em todos os segmentos da vida dele, né? Na questão afetiva, na questão profissional, na questão financeira, né? Porque a partir do momento que a pessoa se sente bem, tudo passa a ser possível para ela, né? E fica mais fácil de fazer essas conquistas. Existe alguma máquina tecnológica que você consegue mostrar como fica esse corpo, alguma coisa desse tipo? Tá, isso daí é o desejo, o sonho de todo mundo, né? Exatamente. Existem equipamentos que fazem o registro fotográfico 3D, existem softwares que fazem esse planejamento. O problema a gente está falando do corpo humano, a gente está falando de uma biologia, de uma individualidade, de uma imprevisibilidade. Tá? Cada tecido tem uma consistência, cada pele tem uma elasticidade, cada pessoa tem uma idade. Então, a gente pode até fazer uma simulação. Aquilo vai representar a realidade? Nunca. Tá? Diferente de um projeto de arquitetura, de um arquiteto. Um arquiteto, ele planeja a parede, ele planeja a cor, ele planeja a decoração e aquilo se transforma, se materializa exatamente como o projeto, tá? Porque a gente tem controle sobre os materiais, né? O corpo humano não tem isso, não tem essa regra, tem uma evolução, cada um tem uma evolução. Então, agora sim, onde entraria então essa questão da tecnologia? Cirurgiões plásticos ficam de cabelo em pé, né? Quando o paciente vem cheio de fotos, assim, olha, eu quero assim, eu quero assado, porque já está criando uma expectativa em cima dos resultados, ou simulações, né? Olha, eu simulei, eu mesmo atendi um paciente que fez a barriga dele na IALI, voltou a foto, olha, eu quero uma barriga X assim, assado com um gominho, tal, e trouxe para mim. Né? Isso assusta muitos cirurgiões plásticos. Vai falar, meu Deus, ele está imaginando uma coisa que vai ser um problema. Como eu vejo isso? Explico muito bem. Eu gosto. Eu gosto por quê? Porque tangibiliza o que está passando na cabeça. Porque uma coisa ele pedir, eu imaginar, eu falar e achar que ele entendeu o que eu... Só que aquilo fica muito tangível. E explico. Olha, eu entendi onde você quer chegar. Eu não sei se a gente vai chegar aqui. Ou eu já falo, isso é impossível, tá? A gente consegue chegar mais próximo a isso. Então, torna material aquela conversa que fica muito subjetiva, né? Do desejo, do que cada um quer. Então, eu vejo dessa forma, explico dessa forma, as pessoas entendem, sabem que assim, aquilo uma meta, algo que ela quer atingir, só que a gente vai fazer o quê? E, inclusive, a gente vai trabalhar para atingir aquilo. Falar, entendi, vou ter que fazer isso para conseguir o mais perto possível o resultado que está buscando. Não, ele não quer, ele quer um resultado super natural. Então, não consegue prever nenhum equipamento, nenhuma tecnologia, como vai ficar o teu resultado. Mas eu adoro isso porque a gente consegue ter uma conversa melhor. Já alinha as expectativas de ambos. A questão do corpo masculino e feminino, obviamente, são totalmente diferentes. Como que é preservar e criar, né, para manter as características do homem? Isso mesmo, exatamente. O que eu tenho atendido, às vezes, muitas coisas. Tem vários elementos anatômicos que diferem, obviamente, só que assim, o que eu atendo com frequência, tá? Uma relativa frequência. Homens que já foram submetidos à cirurgia do contorno corporal, por exemplo, e insatisfeitos. Insatisfeitos onde? Isso aqui vai ficar óbvio para todo mundo aqui. Muitas vezes insatisfeitos com a região do bumbum. Né? O cirurgião plástico fez o mesmo enxerto que ele fazia no bumbum da mulher no homem. Um quadril mais largo, né? Um bumbum mais redondo, que não é um bumbum anatomicamente masculino. Né? Tem várias diferenças, várias regiões, mas a região glútea ela é muito importante. Né? Então, a gente vê, mas assim, se faz enxerto no bumbum de homem? Claro que faz, e muitas vezes precisa. Aliás, acredito que homem precisa mais que mulher,
Porque mulher sempre tem um bumbum. Homem, muitas vezes é reto, né? Parece que tá encostado na parede, né? As costas se emendam com a região glútea, é uma coisa só. Então, realmente, o homem, muitas vezes, eu acredito que precisa mais da enxerto, da remodelação glútea do que a própria mulher, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Manter as características masculinas, que diferem bastante de uma região glútea feminina, né? E nisso, as diferenças a mulher entra para uma cirurgia do contorno corporal, reduzir braço, reduzir abdômen, reduzir as costas. O que ela quer aumentar, às vezes, é o bumbum mesmo, né? O homem, a gente não quer apenas, né, tirar a gordura aqui debaixo do umbigo, da face interna de coxa, mas ele também quer uma volumização, ele quer volumes, principalmente nas áreas superiores do tronco, né? Ombro, peitoral. E, como eu disse no vídeo lá, e eu vou falar agora, há uns 5 anos para cá surgiram técnicas específicas para isso, que a gente remove, que é desprezada em sua maioria, que é uma coisa que está ali a mais, ela pode ser utilizada de uma forma benéfica no corpo. No corpo de que forma? Volumizando, né, a região muscular. De uma maneira natural, a gente localiza esse músculo com o uso de ultrassom durante a cirurgia, pega aquela gordura desprezada e faz enxertos intramusculares. Isso não altera não altera em nada a função, né? Ele só ganha tamanho, né? Entre as fibras, aquela gordura se distribui e é o melhor preenchimento do mundo. Tem outros preenchedores corporais? Tem preenchimentos sintéticos que podem dar reação, rejeição, como o PMMA, o polimetilmetacrilato. Tem preenchedores mais biocompatíveis, como o ácido hialurônico, só que ele é caríssimo. E quando a gente está falando de volumização corporal, de 1, 5 ou 10 ml, estamos falando de uma quantidade muito grande de volume. E esse material é rico. Rico por quê? Ele é próprio do teu organismo. Ele é um material, um volume que a gente pode devolver para áreas específicas sem risco de rejeição, tá? Uma excelente, porque o músculo ele é muito oxigenado, mais oxigenado, irrigado e vascularizado que o próprio local onde ele estava, que a gordura é um tecido metabolicamente inativo. Olha que a gente põe ele num ambiente supervascular, ele se nutre daquilo e acaba tendo baixa absorção. O que está se surgindo muito agora, que se fala, é da medicina regenerativa. Regenerativa, ou seja, não é tirar e colocar, é regenerar, né? É estimular o desenvolvimento dos tecidos regionais, rejuvenescimento da própria pele. E da onde vem essa história da regeneração? Vem muito de células-tronco. Ainda é novo, ainda está em estudos, mas se observa sim um ganho também de desenvolvimento de massa magra na questão da colocação da gordura. Por quê? Ela é rica em células-tronco. Ela é rica em células que não se diferenciaram, células que podem se transformar em qualquer tipo ainda, são células embrionárias, ou seja, ela pode seguir uma linha de virar um neurônio, de virar um tecido cutâneo ou mesmo um tecido muscular, né? Tá sendo desenvolvido trabalhos, mas a gente já sabe que sim, existem na gordura esse tipo de célula e essa transferência pode sim ter um caráter também de estimular o desenvolvimento do próprio tecido local, não só uma questão física de volumização. Nossa, maravilhoso, é incrível. E tem muitos homens, como você já disse, que vão para academia, se alimentam bem, e aí o que falta é uma lipo, e tem essa lipo de alta performance. Isso. A gente tem, veja bem, tem gordura no corpo, e agora muita gente aqui vai se identificar, né? E esse é o principal cliente, é o que eu mais gosto, é o que mais se beneficia do tratamento da lipoaspiração corporal. É o cara que já fez de tudo, ele já emagreceu, ele está saudável, ele se alimenta bem, só que chega num limite genético. Por quê? Tem gorduras no corpo que são diferentes, principalmente na região do flanco aqui, essa gordura aqui atrás nas costas do homem, tá? Essa gordura, ela tem receptores diferentes. Não adianta você fazer dieta e ela vai queimar essa região. Então acaba tendo esse abaulamento. Às vezes, para você ter gordura, você tem que realmente fazer uma dieta extremamente impossível de se manter a longo prazo e acaba perdendo massa magra antes de perder ela. Ou seja, o cara começa a emagrecer músculo antes de perder essa gordura, então ele fica extremamente insatisfeito. Prova disso é um paciente que eu operei, ele não tem 30 dias, que ele é Ultraman. Ele nada 5 km, depois ele pedala 180, depois ele corre uma maratona.
Só esse ano ele tem 4 provas para fazer. Na próxima, agora daqui 3 meses. E o que ele foi fazer? Tirar essa gordura do flanco. Ou seja, realmente é uma coisa muito, muito difícil de se livrar. Até mesmo naturalmente. Quando a gente faz a lipoaspiração, a gente não tira aquela gordura, aquela caloria daquela região. A gente tira a célula que acumula aquela gordura. Ou seja, essa região que tem essa característica de ter uma permanência de gordura ali, deixa de ter, porque a gente faz a remoção desse tecido. Então, mesmo que ele oscile em ganho de peso, a capacidade de engordar a gente sempre vai ter. Mas mesmo que ele oscile, ele vai oscilar sem formar aquele caroço lateral, né? que ele forma, às vezes, infraumbilical também. E como é o desafio técnico e emocional de redesenhar o contorno que passou por essa transformação radical? Então, transformação, a mais radical é quando o cara era radical, né? Radicalmente obeso, radicalmente sedentário, radicalmente desleixado com a saúde, né? Bebia, fumava. Esses casos realmente são mais desafiadores. São mais desafiadores porque vão envolver cirurgias maiores, vão envolver cicatrizes maiores e vão envolver maior número de cirurgias, né? Porque muitas vezes a gente não atender toda aquela alteração corporal, queda mamária, flacidez de braços, queda dos tecidos do pescoço, ou mesmo do contorno corporal, abdômen, costas, em um único procedimento. E aí a gente tem que fazer um planejamento. E esse planejamento é o mais individual de todos, né? Porque cada corpo tem um emagrecimento e uma sequela diferente, né? Um grau de sequela diferente, né? E as cicatrizes vão ser planejadas exclusivamente para aquele paciente, e a sequência da cirurgia também é muito específica, né? A gente tem que sentar, discutir muito bem qual que é o tempo cirúrgico que vai caber dentro de com segurança, né? Tem um limite, cirurgias muito longas aumentam sangramento, infecção, trombose, embolia, e a gente vai fazer dentro de um tempo seguro. Então a gente vai ter que fazer esse plano. É um plano que vai envolver, inclusive, o número de cirurgias e o tempo entre uma cirurgia e outra dentro da vida profissional. Então esses casos em que a pessoa realmente mudou 300 são os casos mais desafiadores. A gente já falou no começo sobre a ansiedade de quando que eu posso dirigir, quando que eu posso fazer as minhas coisas em relação à cicatrização e voltar para a academia. Como é que tem essa expectativa também? Pois é, na cirurgia do homem, essa questão da academia que você falou aí é muito importante. Quando o cara já busca porque ele já mudou o padrão, ele já tem outro estilo de vida e a cirurgia tira ele da academia, né? Tem esse tempo de repouso, eles ficam malucos, né? Querem voltar precocemente. Só que daí vai variar do que foi feito, né? Mas assim, vamos pôr assim a lipoaspiração, que não vai ter um grande corte, não vai ter nada para abrir, nada para sair do lugar, né? Também vai depender do porte dessa lipoaspiração, né? Pode ser uma lipoaspiração menor, mais localizada, um contorno corporal completo, mas a gente tem que falar numa média aqui, tá? Cerca de 3 semanas a gente já consegue liberar para voltar às atividades de academia moderadas, né? Sem voltar a se mexer. Só que assim, essas 3 semanas é difícil segurar o pessoal. Eles querem voltar a essa questão de academia, porque a parte de trabalho, coisa importante. Veja bem, muitas pessoas hoje em dia conseguem já ter que consegue ser o home office, né? Ou mesmo que funcionário de uma empresa que é presencial, consegue nesse momento negociar, olha, uma semaninha dá para ficar mais paradinho em casa, tal, fazendo um trabalho de home office. Então, adaptar. Então, o trabalho consegue ser adaptado nesse pós-operatório, né? Que ele fica em casa, ali no computador, sem precisar se deslocar, sem precisar sair de casa. Então, o trabalho não é tanto problema. O problema que eu mais vejo é essa ansiedade para voltar para a academia. Graças a Deus. Antigamente, aliás, os meninos hoje de 20 anos, eles estão tendo essa referência dos homens se cuidam. Você acha que daqui a um tempo eles vão ver uma cirurgia, esses tipos de procedimento, como se fosse ir ao barbeiro, cortar o cabelo? Sim, como eu falei no começo do vídeo que a gente ia se surpreender aqui, muita gente se surpreendeu com essa conversa. Falou,
Será que você já tem esposa mandando para o marido agora o vídeo? Olha, dá uma olhada nisso daqui. Que ele vai olhar e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então eu também posso, apesar de ter feito 3 cirurgias plásticas. Ele nunca pensou que ele também poderia ter uma melhora do contorno corporal, assim como a esposa dele teve. Esse start, muita gente começa a descobrir agora. E eu mesmo, quando migrei para esse atendimento e dedicar e estudar, aperfeiçoar no contorno corporal masculino, foi uma decisão meio consciente, não por uma demanda própria, né? Uma demanda espontânea, né? Mas eu falei, tem muita gente aí que se beneficiaria e não acordou para isso. E isso está acontecendo. Agora, com certeza, havendo essa leva, esse aumento, como a gente no começo do vídeo aí já dobrou, ainda é pouco, mas já dobrou a procura, né, do público masculino pelos procedimentos estéticos. Já vai ter essa referência que hoje não existe. Então, realmente, o público jovem vendo isso, provavelmente no futuro vai ter uma aceitação muito mais plena, assim como uma mulher vai no cirurgião plástico e está tudo bem, né? Agora, tem ainda, a gente vê pelos comentários, né, cada vez menos, mas pelos comentários, às vezes em posts, né, e alguém comenta lá, vai malhar e se alimentar direito, para que fazer isso, né? Falta de academia. Nós estamos aqui conversando, eu expliquei que a cirurgia plástica do contorno corporal não é para o cara sedentário, não é para o cara que não se cuida. É justamente para esse cara que se cuida. E a mulher faz a lipoaspiração e ninguém fala para ela, e ela também se cuida, ela também vai para academia, ela também procura se alimentar, e mesmo assim faz o procedimento de lipoaspiração para melhorar mais o contorno corporal. E ninguém critica ela, nossa, para que fazer? Vá para academia. Então ainda tem umas farpinhas de um homem um com o outro quanto a isso. Mas esse cara que está falando malhar, ele não entendeu. É justamente para esse cara que já malha, que já se alimenta bem, ele só quer performance, ele quer mudar um pouco a questão estrutural dele. Às vezes, a questão aqui da região mamária, né? Que adianta ele fazer dieta? Às vezes ele tem uma glândula mamária aqui, isso daqui não vai sair malhando o peitoral, isso daqui não vai sair se alimentando bem e cortando calorias, né? Então, essa questão que acho que vai caindo. Eu lembrei disso, mas faz tempo que eu não vejo essas farpinhas aí nas redes sociais. E doutor, como é a relevância assim de você vir trabalhar no Vila Mariana Day Hospital? Olha, Ana, é muito simples. A gente vê o quê? Hospitais, às vezes hospitais muito bons, mas hospitais gerais. Hospitais em que não são especializados nessa cirurgia da pessoa saudável que vai embora amanhã, né? Essa internação day, né? Essa internação rápida. E ainda mais especializado nos cuidados de cirurgia plástica, né? Às vezes a gente opera os pés, a evolução do paciente está completamente normal, a madrugada inteira a enfermagem ligando, olha, o paciente levantou, ele não sabe se pode levantar, e te liga. E não sabe, está com dor aqui no ombro, não sabe se aquela dor é normal, porque afinal de contas você fez um enxerto no ombro, né? Então, não tem a vivência daquele tipo de procedimento. E aqui no Vila Mariana é um hospital bem especializado nessa questão de cirurgias práticas, principalmente cirurgias plásticas, ou seja, tanto da questão da dinamicidade, né? O fluxo do paciente constante, porque é o paciente de plástico que vai fazer aquilo que vai de alta manhã. Então, o andamento, os horários são muito cumpridos, coisa que a gente não vê muito em hospitais aí por aí, né? Porque a gente tem muito atraso, porque chega um caso que é um caso de rim, chega outro caso que é um caso de neoplasia, e cada um tem um fluxo, cada um tem uma demanda, uma necessidade, e aqui, por fazer só uma coisa, sem querer me gabar, igual eu faço, por fazer só o contorno corporal masculino, obviamente a gente consegue excelência. Muito legal, agradeço a sua presença, por contribuir com tantas interessantes aqui na nossa conversa. E você que ficou até o fim do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like se você gostou desse conteúdo, ativa o sininho para você estar sempre atualizado sobre os nossos conteúdos e deixe as suas dúvidas aqui nos comentários para que os grandes especialistas possam te responder. Até a próxima!